Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura no livro de Josué, no capítulo 2 e os versículos 1 ao verso número 6, que nós lemos assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Vamos ver também na epístola que foi escrita aos Hebreus, do capítulo 11, e o versículo número 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E ainda na epístola de Tiago, no capítulo 2, e os versículos 25 e 26. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados, nós temos lido aqui um trecho que é o relato nos dias de Josué, quando ele envia 2 espias a espiar a terra e a cidade de Jericó, e eles são descobertos pela vigilância da cidade, e eles entram na casa de uma mulher, de uma meretriz chamada Raabe, e ela os mantém escondidos ali e despista os vigilantes da cidade. E diz a Bíblia que, fazendo isto, ela recebe depois uma grande vitória para ela e para a sua família. E quando nós lemos na epístola aos Hebreus, quando o autor ele está falando sobre alguns homens e mulheres que conseguiram grandes vitórias pela fé, Raabe ela é citada por ele. Ele diz que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então esse relato ele é lembrado pelo autor da carta aos Hebreus. E finalmente Tiago, quando ele está se referindo à necessidade da fé ser acompanhada das obras, ele também cita Raabe.
E ele diz: de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. De tal maneira que a atitude de Raabe, ela é citada no Novo Testamento por duas ocasiões, e é enfatizado a questão da sua fé. Pela fé, Raabe, ela não pereceu com os espias. E depois, pela sua fé, que foi acompanhada de obras, e segundo Tiago, tornou a sua fé viva, verdadeira, Raabe realmente foi uma mulher abençoada. Então, nós vamos meditar hoje, vamos considerar um pouquinho a fé de Raabe. Nós vamos aqui nesse capítulo 2 e alguns versículos, nós vamos considerar a fé de Raabe. Vamos dar um nome, um tema, né? Vamos dar um tema chamando de Considerando a fé de Raabe. Nós podemos perceber 6 coisas importantes em relação à fé de Raabe. É claro que há muito mais, porque a Bíblia é um poço muito profundo e a nossa corda, ela é curta. Mas nós observamos aqui que o primeiro fator digno de nota é o temor a Deus. Isso está no versículo número 9. Porque quando aqueles perseguidores, eles saem atrás daqueles homens, Raabe sobe no compartimento, no telhado, e diz a eles, no verso número 9, ela explica para eles que eles, na cidade de Jericó, haviam ouvido de tudo o que Deus, o Deus de Israel, havia feito durante o caminho no deserto, como os reis haviam sido destruídos pelo exército de Israel. E ela diz isto com essas palavras, olha: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Lá no verso 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Então, a primeira coisa é o temor a Deus. Raabe, ela, ouvindo os feitos de Deus, ela teme. Ela diz aqui que o temor caiu sobre nós, e todos os moradores estão desmaiados diante de vós. Então, temor a Deus, ele acompanha uma fé genuína. Afinal de contas, é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que ele realiza coisas impossíveis. É um Deus que realmente lhe é devido um temor. Então, uma fé em que não há esse temor, essa reverência, ela não é uma fé genuína. A Bíblia declara que quando Noé, ele foi divinamente avisado a respeito do dilúvio, diz a Bíblia que ele temeu. Então, o temor, ele é resultante de uma fé genuína.
Então, ter uma fé que não traga temor aos corações não é uma fé genuína, não é uma fé bíblica. Então, o primeiro fator interessante é o temor. Raabe temeu a respeito do que ouviu. O segundo ponto importante é que ela ouviu a respeito do Deus de Israel. Está no verso 10 e 11. Olha, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração. Então, aqui está o ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé de Raabe, ela trouxe-lhe temor ao coração, e foi uma fé que veio por ela ter ouvido a respeito do Deus de Israel. Aqui tem 2 coisas importantes. É o fato de nós ouvirmos a voz de Deus e também de anunciarmos a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a urgência, a necessidade de se pregar a verdade a respeito do Deus da Bíblia, ela é fundamental para gerar fé. Então, a fé genuína, ela é resultado do ouvir a palavra de Deus. Ouvir histórias, ouvir lendas, ouvir superstições, não gera fé, gera superstição. Superstição é conferir poder a coisas, a objetos, por exemplo, a um pé de coelho, a uma ferradura, ou até a pessoas. Isso é superstição. Agora, a fé, genuinamente, não. É a confiança num Deus vivo e no Deus santo. Então, Raabe temeu pelo que ela ouviu. A terceira coisa é o reconhecimento. Está no versículo número 11, que nós lemos assim: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o reconhecimento agora. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Viram? É o reconhecimento do poder, da grandeza, do domínio, do governo, da autoridade divina nos céus e também na terra. Raabe, quando ouviu a respeito do Deus de Israel, ela creu, ela temeu e ela reconheceu o domínio pleno desse Deus maravilhoso. Como podemos receber os milagres de Deus na nossa vida se não crermos que Ele tem domínio sobre todas as coisas? Ela diz: todo esse temor chegou porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então nós precisamos crer num Deus que governa céus e terra. Então Deus comanda no céu, Deus comanda na terra. É a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então esse reconhecimento precisa fazer parte da minha fé, da tua fé, da nossa fé. Nós temos que reconhecer o domínio, a grandeza de Deus. Deus é poderoso,
Deus é maravilhoso, Deus ele tem poder, ele pode todas as coisas. E certa feita, um homem com um filho problemático, perturbado, ele disse: olha, se o senhor pode fazer alguma coisa, o senhor faça, porque os teus discípulos não puderam fazer. Se o senhor puder, faça. Jesus disse: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então nós precisamos crer nesse domínio poderoso, maravilhoso, eterno, de um Deus que tudo pode. Como receberemos milagres se não pudermos crer que o nosso Deus é Deus de milagre? Aliás, só o nosso Deus pode fazer milagres. Quando Deus não faz o milagre e acontece algum sinal, ou é charlatanismo, coisa de homem, ou é maligno, coisa do inferno. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Diante dessa pandemia, desse tumulto no mundo todo, o único que pode determinar o final de tudo isto é Deus. E quem autorizou que isso acontecesse também foi Deus. Deus, ele domina sobre todas as coisas. Ainda que não conheçamos ou ainda que não entendamos, na sua plenitude o significado desse domínio, Deus comanda, Deus domina todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o Criador. Esse domínio de Deus é por direito. O diabo é usurpador, mas Jesus não. Jesus, ele é o Criador, é o dominador, ele é Senhor. A Bíblia diz que as potestades, todo o sistema de governo que existe, foram criados por Deus, porque Deus é a única autoridade autêntica no mundo. Todas as demais são autoridades delegadas. Deus permite que haja governo no mundo, seja esfera municipal, enfim, federal, na família, onde houver autoridade, por trás está um Deus que domina e governa todas as coisas. Por isso que o temor a esse Deus, ele é devido. A Bíblia diz que até ao se prometer alguma coisa diante de Deus é preciso tomar cuidado. A Bíblia diz: não permita que a tua boca faça pecar a tua carne, quer dizer, o teu corpo todo, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então esse temor a Deus é que nós devemos manter, ter no nosso coração. Então esse reconhecimento dessa grandeza, dessa santidade, desse poder maravilhoso é o que Raabe demonstra quando ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Creia nesta manhã que Deus pode resolver o teu problema, porque Ele domina sobre todas as coisas. A sua vontade é soberana, o seu poder é sem limites. Ele é o Deus que nós servimos. Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar a todos os homens pela fé. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Uma salvação que ninguém pode impedir, porque é plano de Deus, veio de Deus e Deus, ele é soberano. Uma quarta coisa importante é a confiança. Observe que os versos 12 e 13, Raabe, ela recebe no seu coração, gerada pela sua fé, que veio quando ela ouviu a respeito desse Deus maravilhoso, ela recebe confiança. Ela agora confia de que ela pode receber algo desse Deus maravilhoso. Então ela diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor,
pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu Pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ouviram que maravilha?